Agora vai. Agora vamos conseguir, pessoal. Descobrimos qual era o problema e o problema era eu, né? Era alguma coisa no meu equipamento aqui que estava reverberando e não tinha nada diferente do que eu fiz ontem à noite. Mas tudo bem. Então, boa tarde a todas e a todos. Peço imensa desculpa, né, por essa confusão inicial, mas vamos lá, né? A gente está aqui para dar continuidade, né, ao nosso seminário de culturas digitais e mídias indígenas, né, da Faculdade de Educação, do curso de Formação Intercultural para Educadores Indígenas, o FIEI, né? Essa é uma atividade que começou ontem, com uma mesa muito bacana de abertura, com o Ailton Krenak e também com os estudantes do FIEI que estavam na mesa. E hoje a gente vai dar continuidade aos trabalhos, né, com uma mesa que para mim é muito especial, que porque ela trata, né, de uma questão que a gente vem avaliando ser muito central, não só dentro do nosso curso, né, mas também dentro do que a gente chama da cultura digital com os povos indígenas nesse país, que tem a ver com as rádios, né, seja as rádios web, como também as rádios comunitárias ou de qualquer outro tipo, né? Então, hoje a gente intitulou a nossa mesa de etnomídia indígena, né? E é uma mesa que ela vai estar compartilhando aqui com os nossos estudantes do FIEI diferentes experiências, né, dentro desse campo, que é um campo bastante diverso, né? A gente está aqui com convidados só sobre mulheres, né, e mídia, né? Acabou que essa mesa ficou também muito homem, né? Eu já tinha comentado isso com a Ana Poacá, né? Mas a gente também vai tentando desfazer essas coisas no decorrer, né? Uma outra coisa que eu gostaria de falar antes de passar a palavra para o Zeno, né, é o seguinte: a gente resolveu inverter um pouco a ordem da mesa, justamente devido às conexões um pouco instáveis em alguns lugares, né? Então o Zeno ele vai falar primeiro, depois vai ser o Joel, depois o Ângelo e por último o Anapuacá, ok? Antes de passar a palavra, como eu estava dizendo, né, eu queria lembrar que esse seminário ele foi muito pensado como um seminário de recepção para a nova turma LAU, né? E a gente espera que muito das coisas que a gente vai ver nesse seminário, né, seja o que a gente viu ontem com a Ailton, que a gente vai ver hoje, amanhã, depois de amanhã, esses estudantes eles vão poder desenvolver, né, diferentes aspectos das coisas que a gente vai estar vendo aqui durante o curso, né? Então, é com muita alegria que a gente está fazendo esse seminário, né, para justamente aguçar em nossos estudantes, né, essa curiosidade, mesmo a pesquisa, né, sobre o que seria essa cultura digital em interface, né, ou feita pelos povos indígenas, né? Então é isso, pessoal. Eu não vou me alongar aqui nessa apresentação. A ideia é que cada um vai ter cerca de 20 minutos para fazer uma explanação do seu trabalho, né? E depois a gente vai poder abrir para algumas perguntas que podem vir do YouTube, né? Ou mesmo aqui entre a gente, né? A gente pode ter perguntas também entre os participantes. Ok? Então, eu vou passar a palavra imediatamente já para o Zeno Tupinambá e gostaria de, mais uma vez, agradecê-lo, né, de ter topado estar participando, né? O Zeno, ele é da Rádio Tupinambá e ele vai poder contar para a gente melhor, né, ele mesmo e fazer uma apresentação melhor do que eu fiz. Então, é isso, Zeno. Muito obrigado por você ter topado e a palavra é sua. Boa tarde, parentadas, parceria, né? Pois é, sou o Zé Tupinambá, de Serra do Padeiro, né, daqui da aldeia do Cacique Babau, né? Minha aldeia fica no território de Olivença, né? E sou coordenador da rádio, né, da nossa rádio aqui, e também sou professor na comunidade, né? Tenho essa grande honra, esse privilégio, né, de ocupar essas duas funções, mas entre outras dentro do dia a dia, né,
volta ao nosso território. Então, assim, a nossa rádio, né, a gente conseguiu, através do Cine Curumim, né, isso lá para de agosto de 2017, a gente conseguiu um transmissorzinho. E aí, meu amigo, joguemos uma vara antena e conseguimos montar um pequeno transmissor que se criou gigante, né, dentro da nossa comunidade. Nós temos nossos locutores, todos leigos, né? Inclusive o que a gente faz foi mesmo na força de vontade, né? E é o que a gente tem hoje. Ela está parada porque assim tem muito queda de energia, então a gente está sem um transmissor hoje no momento, né? Mas a gente está nativa, né? E uma das coisas principais também, eu estava pensando aqui, poxa, a primeira vez que a nossa rádio participa de um seminário, né? Para a universidade. É muito bom, a gente agradece muito, né? Esse convite, a gente se sente muito gratificante. E vai ser também uma fala bem curta por duas questões, né? Pela experiência pouca que a gente tem dentro desse campo, né, da rádio, e também a questão da minha internet, que a nossa internet que é via satélite, então qualquer hora ela, né, deixa a gente na mão. A nossa rádio, além da diversão, além dos programas, né, que a gente tem, né, diariamente, ela também se formou uma grande arma contra os inimigos, né, falando assim, contra os fazendeiros, contra os bancos. Por quê? Porque dentro de poucos minutos, o que acontecia dentro da comunidade, vai na rádio, Zeno, Robert, né? O Veliro, o pajé, é o cara da audiência, ele faz um programa das 3 da manhã às 6. Então, notícia, vamos para o pezinho do rádio, né? Quer mandar notícia? Liga para o Chico, que é o Veliro, o pai de Babau. Está doente porque a nossa rádio hoje ela não está funcionando, né? Mas é um campeão de audiência, onde é um programa diversos, né? Em questão de notícias, de avisos, de tudo isso. E se torna uma grande arma que a gente sofreu represária, né? De uma parcela de políticos de Boiarema, mas a gente firme e forte, se seguramos. Infelizmente está quebrado, né? O nosso transmissor. E é isso, aí a gente está à disposição, né? Falando um pouco aí dos Tupinambás, o paredão Tupinambá, é bom ter essa diversidade, porque Tupinambás é feito de troncos, né? Suas comunidades feitas de tronco. Então, cara, quem tem o mesmo povo, mas com seus costumes pouquinho, mas tem as suas diferenças de ideologia, né? O objetivo é um só, que é a conquista do território, respeito aos encantados, respeito ao toré, ao fogo, à água, à luz, o ar, né? As trovoadas, chuvas, relâmpagos. Mas é muito bom que a gente consegue conhecer mais parentes, né? Igual o Ângelo aí, prazerzão todos vocês, né? Mas o parente aí, né? É muito, muito, muito bom para a gente hoje estar participando, né? A nossa aldeia, a nossa rádio está participando hoje aqui desse seminário. E a experiência eu quero mais de vocês, que a gente ainda estamos caminhando em cima dessa questão aí, né? Lutando, a gente está aberto para, se tiver alguém aí, se está mais né, a par da coisa, se tiver algum curso, alguma coisa, uma capacitação, a gente recebe de braços abertos, de verdade. Só tenho que agradecer, mostrar a cara do Tupinambá, do Serra do Padeiro, mostrar a nossa rádio, né? E a gente recebe isso de bom grado. Muito obrigado, Zeno, por seu recado. E é uma pena que tenha queimado o transmissor, né? E eu espero que vocês possam recuperar o quanto antes isso, né? Imagino que vocês devem estar com alguma estratégia para fazer isso e a gente pode também estar colaborando, ok? Então, pessoal, eu vou passar então a palavra agora para o Joel Chacriabá, como a gente já havia combinado, e depois eu passo a palavra para o Ângelo e finalmente para o Anapuacá, ok? Então vamos lá, Joel, a palavra é sua.
Não está me ouvindo? Boa tarde a todos os parentes aqui que estão junto conosco nessa mesa. Assim, eu agradeço, né, pelo convite, Paulo Maia, que vem, né, acompanhando junto a gente aí nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui no território, na área cultural e também na área da educação, né? Bom, meu nome é Joel, eu sou morador aqui da aldeia Sumaré 1, eu sou professor, eu atuo também na área cultural, né? Sou coordenador do Ponte Cultura e também gestor, né, cultural, onde eu fui aprendendo diante desse projeto, né, que a gente vem desenvolvendo no Ponte Cultura, né? Então, eu me identifiquei muito nessa área da gestão cultural e através dessa fala eu quero falar um pouco do surgimento da Rádio Jacriabá, né? Ainda eu vou um pouco mais antes, antes do surgimento, porque o Jacriabá ele sempre teve essa relação com o rádio, né? No período da luta do território, aqui no Jacriabá, na década de 80, o Jacriabá sempre teve um contato com a rádio, né? Porque eu falo assim porque o pessoal aqui escrevia cartas e mandava para a rádio em confidência, lá em Belo Horizonte, né? Através do pessoal do CIMI, contando, né? Relatando o que estava acontecendo aqui. Então, assim, durante a minha participação de saberes indígenas, eu fui identificando com essas histórias, essas cartas, né, que o pessoal escrevia. E então, assim, a rádio sempre esteve presente na década onde nós tivemos conflitos aqui, né, onde foi demarcado o território. E então, a partir da demarcação do território, a gente foi ocupando outras áreas, né, da educação, da saúde, e através da rádio, né, que nós temos hoje, foi através de um projeto, né, do Ponte Cultura, em 2008, foi um edital que foi apresentado para nós através de bolsistas, né, que estavam aqui presentes no nosso território, fazendo pesquisa. Então, eles trouxeram esse edital para dar um retorno para a comunidade, para ajudar a comunidade na parte cultural, né? Porque o edital do Ponte Cultura era voltado nessa área. Então, foi apresentado, a gente, nessa época, eu não estava presente na escrita, no processo do projeto, mas foi depois, mas eu fiquei, né, sabendo como que foi o processo, né? Então, foi através da associação, era um projeto voltado à parte cultural, de vídeo, fotografia, de registro. Então, trouxe aí um suporte para a Casa de Cultura, né? Que nós temos aqui, o Ponte Cultura vem dar suporte nessa parte de registro, de produção, né? E também de comunicação, porque através do vídeo, através da fotografia e também da rádio, né? Então, como que o edital é voltado nessa parte da produção, da comunicação, da cultura, então foi colocada a rádio, né? E foi um dos... Jacriabá sempre teve esse anseio de ter uma rádio aqui, né? Já teve várias tentativas que, assim, não foi concretizada por falta de uma burocracia muito grande, questão de documentos, né? Então, assim, a gente teve uma oportunidade antes, mas não foi possível, mas com esse edital do Ponto de Cultura, a gente conseguimos esse recurso para comprar, para capacitar, para realizar essa rádio Jacriabá, né? Então, o projeto foi aprovado em 2011, a gente começou a executar o projeto, mas só em 2015, no último ano do projeto, que a gente teve as capacitações, a compra dos equipamentos. Foi um processo de muito estudo, né? De saber a questão técnica da rádio, porque a gente não tinha conhecimento de nada, de alcance, de potência. Então, assim, a gente buscou informações, pesquisando, e aí a gente foi estudando, né? Qual é o melhor equipamento para atender
para chegar a melhor alcance, né, das comunidades. E todo esse processo, né, a gente foi feito aqui dentro do projeto, junto com as lideranças dos caciques, né, as implantação dessa rádio, e foi batizado como Rádio Jacriabá, né, presente junto com a presença das lideranças, dos caciques. E então aí a gente, nesse processo também da rádio, a gente foi buscando parcerias, né, outras iniciativas na questão indígena, né. Foi aonde que a gente teve contato com a ONG Espalha Semente, que tem esse projeto voltado na instalação de rádio nas aldeias indígenas. Então, aqui foi principalmente nos Tupinambá que eles estavam, nessa época, eles estavam instalando uma rádio lá. E aí a gente teve um contato com eles, e durante nós estávamos aqui preparando a nossa rádio nas oficinas, a gente estava tendo contato com eles lá, né? A gente até trocou alguns áudios nesse período, né? E aí a gente gravou aqui, mandou para eles lá, e eles gravaram lá, a gente passamos aqui. Então, foi através dessa ONG, aproximou, né, esses dois projetos lá do Tupinambá junto com o Jacriabá no início aqui, né, do projeto. E aí foi que a gente iniciou a transmissão da rádio, e assim, foi uma alegria tanto, né, das comunidades, o pessoal sempre está ouvindo a rádio, e nós vimos que a rádio era um meio de comunicação, de ferramenta de luta também, onde a gente transmitia as informações para a comunidade, o que estava acontecendo, né, nos encontros em Brasília, nos movimentos indígenas lá fora, e assim a gente transmitia, né, passava ao vivo, tinha esses momentos, né, que a gente passava aqui na rádio, e também a participação dos grupos, né, culturais aqui da reserva, das aldeias, né, vinha aqui na rádio, fazia uma apresentação ao vivo, aqui nos estúdios, né? Então, foi, assim, no início foi aquele fervor, né? Uma programação viva, né? Mas a gente teve alguma dificuldade ao meio do caminho, né? Foi a questão de manter esse ritmo, né? De manter os conteúdos, porque nós precisávamos de pessoas, né? De jovens, para produzir, para locutar, e ao longo da caminhada a gente foi sentindo uma dificuldade, questão de renda, de manter esses jovens dentro da rádio, né? Então, é uma das dificuldades que a gente encontramos, e além de não chegar em todas as aldeias, né? Algumas aldeias, mas teve essa dificuldade em questão dos jovens, de manter aqui na rádio, né? E outra dificuldade que nós encontramos foi o equipamento também, né? Queimou, questão de queda de energia, então nós tivemos um período de parada da rádio aqui no território, né? E nós retornamos agora, no meio da pandemia, a gente retornou a transmitir a Rádio Jacriabá, né? Foi através de outro projeto, que foi junto com a parceria com a associação, com os militantes, né? Os jovens militantes aqui do Jacriabá, né? E aí contribuíram, né? Nesse processo, na volta, né, da rádio. Então, a gente conseguiu mais um recurso para comprar esse equipamento e para retornar a rádio, né, de volta ao ar, porque a gente estava sentindo muita falta, a gente estava em meio a essa pandemia, muitas pessoas estavam, né, não estavam saindo mais, então, assim, a gente sentiu muita falta de transmitir, né, falar das situações que estavam acontecendo, das informações que estavam acontecendo ao nosso redor em questão dessa pandemia. Então, a gente conseguimos retornar a atividade da rádio, né? Foi através de projeto. Então, assim, a gente está tocando a rádio, buscando recursos, né? Através de projeto. Antes, nós precisaríamos de pessoas de fora para escrever projeto. Hoje, não. Hoje, a gente já tem uma certa experiência, né? Que nós adquirimos ao longo do tempo.
e estamos buscando aí recursos para ir caminhando para a rádio, né? E outra coisa que a gente, nessa caminhada, a gente está hoje com recurso aí da Lei Aldir Blanc, estamos iniciando mais um projeto, dando início aí mais uma caminhada, né, para ver se nós continua na programação aí. Então, assim, a gente tem algumas dificuldades também, então, por isso, esse encontro aqui, ele é muito importante para conhecer novas experiências, né, dos parentes, e que também a gente possa se comunicar mais, né, ajudar uns aos outros, fazer essa ligação, apesar que, né, está longe, mas eu creio que através dessas tecnologias que estão presentes, a gente possa estar, né, ligando mais, né, contribuindo, ajudando, né, uns com os outros e mantendo essa rede, né, de comunicadores indígenas, que é de muita importância, né? Então, é isso, né? A gente, no início, teve muita inspiração também da Rádio Iandê, que a gente teve esse conhecimento da rádio. Então, quando falou de rádio aqui, a gente foi pesquisando se tinha outra experiência de rádio indígena. Então, aí a gente veio conhecendo a Rádio Iandê via web, e hoje nós, através da internet, de uma estrutura que nós temos aqui, a gente, além de transmitir através da FM, a gente transmite também via web, né? E outra coisa, a rádio aqui em Jacareabá, ela está ampliando mais, né? Nós vemos a iniciativa lá de Naldina, Aldeia Prata, porque o sinal daqui não pega lá, né? Então, ele está cobrindo uma parte que não está chegando o sinal da rádio aqui, né? Então, assim, esse trabalho que a Naldina está fazendo lá na Prata está cobrindo essa área que o sinal daqui não chega lá, né? Por causa do relevo, da potência. Então, assim, é uma experiência que nós temos aqui, que nós temos que é uma ferramenta de luta, né? Que prepara o nosso povo, né? O que está acontecendo lá fora, que as coisas estão vindo, né? Para que a gente esteja preparado para as coisas que a questão tanto da saúde, da educação, da luta pelo direito. Então, a rádio está sendo um instrumento de luta para nós, né? Para preparar o nosso povo através de informações, através de preparar de que a gente possa estar fazendo uma organização para se defender, né? Para manter unido, forte para o que vier. Então, a questão dos conteúdos aqui, né? A gente precisa muito de apoio, assim, principalmente das instituições da FMG, do curso do FIEI, que eu vejo assim que, através do curso do FIEI, eu acho que dá para criar atividades dinâmicas que relacionam com a rádio, né? Eu vejo que os meninos aí produzem vários relatórios, várias atividades, e aí assim, teve uma entrevista que eu fiz ontem sobre a rádio, e aí eu surgiu essa ideia, por que não transformar esses relatórios, essas atividades em áudios, né, em programas de rádio, né, que possam nos ajudar aqui na programação, né? Então, assim, foi uma ideia que eu tive, assim, uma demanda, assim, que a gente precisa mesmo alimentar a rádio, né, em questão de conteúdo e fazer essa parceria junto com os outros povos indígenas aí, né, que tem essa experiência com rádio. Então, assim, eu acho que esse encontro aqui, esse seminário, eu vejo uma oportunidade de fortalecer, de nos unir para ajudar uns aos outros, né? Fazer com que a gente possa trocar experiência e ajudar, né? Se for possível. Então, é isso. Muito bom, Joel, te ouvir. E muito bom saber, né, que a rádio foi retomada durante a pandemia e que vocês estão com esse pique todo. Eu quero só lembrar que eu tenho uma experiência de um intermódulo que a gente foi fazer no território de Jacareabá. Estava o Pedro Rocha também, que está assistindo a gente no YouTube, e a gente foi fazer uma participação na Rádio Jacareabá, maravilhosa, que eu, salvo engano, era sobre a PEC 215,
e aí a gente foi conversar com o público, com os estudantes, e foi, assim, inesquecível esse dia. Eu tenho, inclusive, algumas fotos. Então, é muito bom saber que essa rádio está voltando ao ar, né? E, enfim, eu não vou fazer comentário, não, era só uma coisinha. Quero já passar a palavra imediatamente para o Ângelo e depois a gente vai retomar com as perguntas e os comentários. Desculpe. Ângelo, a palavra é sua. Olá, Uranga Caruca, Cerro Moará Itá, boa tarde a todas e a todos, Paulo Maia, Joel Oliveira, Zeno Tupinambá, Anapuaca Tupinambá, todos os demais parentes, né, do curso de formação intercultural para educadores indígenas, a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, que desde 2019, né, atua para formar e habilitar os professores indígenas em licenciatura plena, com esse enfoque intercultural na licenciatura nos anos finais do ensino fundamental e médio. Eu sou Ângelo Tupinambá, eu sou cientista social e mídia ativista, sou fundador do Instituto Idade Mídia, Comunicação para a Cidadania, aqui da cidade de Belém do Pará, que é um coletivo de comunicação cidadã, autônomo e independente, que atua com base nos princípios que fundamentam o direito humano, a comunicação, a participação social, a construção dos valores da cidadania. Em junho de 2006, a gente iniciou esse projeto, Idade Mídia, Comunicação para a Cidadania, com a ideia inicial de planejar e desenvolver uma plataforma educativa de cursos, palestras, para a formação teórica e a capacitação técnica de agentes multiplicadores em comunicação popular, com muito destaque para o rádio, até por conta de que também a gente tem uma experiência com o movimento de rádios comunitárias aqui em Belém do Pará. E desde então, crianças, jovens e adultos começaram a participar dos nossos cursos, laboratórios e oficinas na área do rádio-teatro, edição de áudio digital, que eu costumo chamar artesanato sonoro, radiojornalismo, elaboração de roteiro, técnicas de locução, enfim. Foram 10 anos para construir uma metodologia e um novo conceito didático de comunicação popular. E mesmo diante de todas as adversidades, a gente decidiu avançar e, em 2015, a gente criou a rádio web idademídia.org. A princípio, para ser apenas a extensão da plataforma de cursos, palestras e oficinas. E também para ser a expressão do direito humano à comunicação, à participação popular, a construção dos valores da cidadania, a valorização da cultura na Amazônia. Atualmente, a gente atua 24 horas no ar, com qualidade de áudio HD e alcance global para ouvintes ilimitados. A nossa programação se orgulha de ser um espaço aberto às mais diversas articulações, associações, redes, coletivos, grupos e movimentos sociais pelo direito à cidade, à resistência cultural, direitos humanos, transformação social, enfim. O nosso site, né, idademídia.org, ele tem uma média assim, de 200 mil alcance por mês, e a gente também está presente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e tudo mais. A Idade Mídia, ela é justamente esse conceito de uma sociedade cada vez mais mediatizada e pautada pelos valores de uma cultura digital. A Idade Mídia, ela é a era da informação, do conhecimento, mas também é a era da manipulação, da desinformação, do fake news. É uma era caracterizada pelos fluxos transnacionais de capital e de informação, através de conexão digital eletrônica de rede, um tipo de resposta a essa anti-homogeneidade fragmentada, essa pós-modernidade, uma resposta tem sido dada justamente pelo tema da identidade e da diversidade cultural, um tema que tem emergido com muita força e tem representado bastante os povos indígenas.
e cada vez mais a gente está presente e está atuando, não apenas lutando pelo direito a essa popularização dos meios. A gente não quer apenas ter acesso às técnicas, né, aos instrumentos, aos hardwares, mas a gente também quer ter acesso aos meios de produção, aos meios de informação, criar uma mídia que fale a linguagem e tenha os valores do nosso público, com quem a gente quer ouvir. E antes de nós, a gente tem certeza que muitos outros trilharam esse caminho teórico e se enveredaram na prática da comunicação com identidade. Foram rompendo os grilhões coloniais da mídia hegemônica, saudando, empunhando as armas da comunicação. Eles entraram na trilha e esse caminho é seguido por nós. Então, nesse momento de um seminário de cultura digital e mídia indígena, como não saudar o deputado Mário Juruna, que com o seu gravador, na década de 80, criou um novo método, um instrumento de resistência política também, né? Também o grande Ayrton Krenak, que esteve na abertura dos trabalhos desse seminário, que entre 1985 até 1990 esteve à frente do programa de índio pela 93,7 MHz. Temos a jornalista Renata Tupinambá, o publicitário Denilson Vanilla, a professora Daira Tucano, o educador Vavá Terena, antropólogos, a educadora Iacui Tupinambá, e também o jornalista, nosso parente que está com a gente na bancada aqui, Anapuaca Tupinambá, que tem esse trabalho que é um norte e uma referência a todos que atuam ou que pretendem atuar com trabalhos de uma mídia, de uma comunicação com identidade indígena no Brasil. Tem aí na Rádio Yandê, com certeza, um grande referencial teórico e metodológico, né? Então, a nossa experiência, ela vem desse processo, né? A Idade Mídia, ela é um instrumento, né, de formação teórica e de capacitação técnica de agentes multiplicadores aqui em Belém do Pará, no estado do Pará, de uma forma geral, porque com essas oficinas, que por muitas vezes tem o apoio de algum edital de habilitação pública ou até mesmo governamental, a gente já conseguiu passar por todas as mesorregiões do estado. Antes de vir para cá, para esse espaço, onde a gente está agora, que é o estúdio do Instituto Idade Mídia, aqui em Belém, a gente funcionava dentro do espaço da FETAGRE, que é a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Agricultura Familiar do Estado do Pará. Então, junto com a FETAGRE, durante a realização dos seus congressos e dos seus seminários regionais, a gente conseguiu visitar todas as mesorregiões do estado, fazendo a formação também com agricultores quilombolas e também com as comunidades indígenas, né? Junto com a Nação Tupinambá, né, durante o ato que a gente realiza todo ano, que é o Encontro Ancestral do Povo Tupinambá, que acontece ali, uma realização do Conselho Indígena Tupinambá, lá da região do Baixo Tapajós, acontece ali por volta de outubro, de novembro, cada ano, né? A gente também vai para dar um apoio no registro dessa atividade. E, assim, é muito importante aqui também fazer um registro. Eu gostaria até que tivesse tido a oportunidade também de participação de alguém de lá do Tapajós, porque assim, em relação ao Brasil, de uma forma geral, contextual, a gente sabe que existem diferenças regionais brutais. A região amazônica, ela nunca foi totalmente parte do Brasil. O Brasil, que completa agora os seus 521 anos, só tem o nosso território anexado ao seu território a partir do dia 23
de agosto de 1823, do dia 15 de agosto de 1823, ou seja, vai completar esse ano apenas 188 anos de anexação dos povos amazônicos ao Estado Nacional Brasileiro. Então, a gente sabe que existem diferenças regionais, assim, e diante do próprio Estado também existem as diferenças. Então, lá o pessoal do Baixo Tapajós tem muito mais dificuldade para estar realizando as suas produções. Existe algo aqui dentro da economia política, que é estudado, inclusive, pela academia, que é o chamado custo amazônico. É muito mais difícil realizar uma obra, uma arte, uma rádio, uma peça de teatro, com os custos que são feitos à produção aqui dentro da região. Com o mesmo valor que é feito um trabalho na região sudeste, não seria viável e possível fazer na região amazônica. Então, isso que a gente chama de custo amazônico. Então, lá, o pessoal do coletivo de etnomídia Tupinambá, do Baixo Tapajós, também sente muito essa dificuldade. E aqui eu quero falar também do trabalho deles, que é um trabalho, é uma idealização e uma iniciativa das mulheres Tupinambá, atendendo uma demanda surgida em 2018, através do grupo de jovens Iapé e Aué, do território Tupinambá. E esse coletivo desenvolve diversas produções audiovisuais e também tem agora um trabalho que pretende dar continuidade, que é o documentário Tupinambá, o grito ancestral no Tapajós, que fala aí sobre o histórico de resistência e o cotidiano das comunidades e a luta pelos direitos, sendo esse um instrumento essencial para visibilizar a quem desconhece ou ignora a existência desses povos em luta. Então, é isso. Cada vez mais a gente percebe que as nossas comunidades, não apenas a nossa juventude, tem a necessidade de se apropriar desses meios de produção, de informação, comunicação e conhecimento e produzir a sua própria mídia com identidade e com protagonismo. No final de 2019, eu tive a oportunidade de ir até a aldeia São Francisco, lá no território Tupinambá, no Baixo Tapajós, e junto com a Vitória Tupinambá, com a Raquel Tupinambá, com todo o apoio do nosso cacique geral aqui, o Antônio Braz Tupinambá, presidente do Conselho Indígena Tupinambá, aqui na Amazônia, a gente conseguiu realizar a oficina de etnomídia e artesanato sonoro, com a intenção de desenvolver uma prática radiofônica e a produção de podcast. Então, assim, foi um evento muito importante dentro dessa nossa trajetória de cursos de formação teórica e capacitação técnica, porque foi assim totalmente diferente pelas adversidades. Imagine que a própria energia elétrica para a alimentação dos nossos equipamentos, como a mesa de som, os microfones B1, né, microfones condensadores, mesa de som que precisava de uma alimentação Phantom, as caixas acústicas de retorno, a gente estava fazendo tudo isso dentro mesmo da mata, um pouquinho mais afastado lá da escolinha Suraraitá, Tupinambá. Então, a alimentação de energia era feita com um motor, de repente, com um excesso de energia que foi produzido lá pela manivela do nosso parente que estava ali no controle. A gente teve um pico de energia que acabou fumaçando lá toda a mesa e os equipamentos, e mesmo assim a gente continuou e conseguiu encerrar o trabalho, apresentando a toda a comunidade a culminância do nosso trabalho, que envolveu desde as crianças do ensino fundamental até mesmo as anciãs da nossa comunidade lá da aldeia São Francisco, que tiveram também um grande orgulho de estar participando com a gente dessa oficina de etnomídia e de artesanato sonoro. Bem, por aqui, essa é um pouco da nossa experiência aqui em Belém do Pará, que vive um processo de retomada ancestral também. Afinal de contas, foi apenas agora, no último dia 7 de janeiro de 2020, de 2021, que nós realizamos a deflagração do movimento Segundo Levante Tupinambá, aqui em Mairi, que é como a gente chama Belém, que era assim que se chamava antes da invasão colonial ibérica, em 1616, e em 1617 os nossos parentes foram os primeiros a organizar a resistência
a esse processo de colonização com o movimento que ficou historicamente conhecido como Levante Tupinambá, que em 1618 teve aí a aliança dos parentes lá do Maranhão, da região do Cumã, lá do cacique Pacamão, e hoje a gente está tendo a felicidade de reunir os parentes nesse mesmo território, que vai desde aqui de Belém até lá na cidade atualmente chamada de Guimarães, no Maranhão, e a nossa intenção é que a gente utilize a comunicação como um instrumento de mobilização e de organização dessa luta política e ancestral do povo tupinambá na Amazônia. Um grande abraço, uma grande satisfação a todo mundo, essa é a nossa participação. Ficamos abertos às questões e os próximos comentários. Muito obrigado. Cauê Catureté, Cearamá. Cauê Catureté, Ângelo, que fala potente para todos nós. Imagino, né, que 1000 ideias. Joel estava com o olho assim, ó, piscando, acompanhando a sua fala. Eu queria só registrar um abraço para Eli Tupinambá, do coletivo Etnomídia do Baixo Tapajós, que eu conversei com ela e a gente vai ter ainda uma outra oportunidade de fazer alguma coisa juntos. Eu fiquei bastante curioso para assistir o documentário que está sendo produzido. Muito legal. Então, pessoal, vamos então passar a palavra já imediatamente para a Anapuaca Tupinambá, né? Que agora a Anapuaca vai ficar com preguiça de mim, porque a gente agora está encontrando tanto. Ontem ele estava no meu curso aqui da pedagogia, a gente teve vários encontros para poder chegar a essa mesa, e é isso. Muito bem-vindo, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Sou muito grato pela oportunidade de, mais uma vez, poder estar tendo um bate-papo sobre etnomídia, sobre comunicação, mas principalmente de poder estar dialogando com estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais, de estar com meus parentes aqui, estou falando parentes no melhor estrito senso de ser, né? Não só o Tupinambá, mas o Chacreabá, essas conexões, essas simbioses, essas fusões que aconteceram, sempre aconteceram, né, do Espalha Semente ter estado aí no mesmo momento que estava também instalando a rádio Tupinambá, que eu estava também presente durante esse período lá na aldeia de Serra do Padeiro, nesse período também. É importante de conhecer o Ângelo, né? Já conheci ele pela web, conheci ele em São Paulo no encontro de jornalistas, né? De defesa da segurança dos jornalistas. Isso é muito importante. Nossa, é difícil falar, depois dessas falas todas, da mais breve fala, o impacto, que é do Zeno, a mais prolongada, extensa, com muita energia do Ângelo. E eu estou falando somando esses três. Falar de Radiandê, eu digo que é fácil falar de Radiandê. Hoje, né, claro, existem todas as dificuldades de construir uma mídia indígena, baseado num conceito que é a etnomídia indígena, que foi criada, idealizada por mim e aplicada na Radiandê e depois espalhada dentro de universidades e outros ambientes comunicacionais indígenas. Eu não apertei o botão aqui dos 20, porque, de alguma forma, eu gosto de me monitorar o tempo, então já deu uma roubadinha de 2 minutos e quase 3. Então, Radiandê, muitas das pessoas ou não sabem, ou sabem, ela nasce de várias experiências, né? Ela vem de desejos, vontades, sonhos. Ela nasce de perguntas que antecedem esse tempo de agora. Ela nasce na pergunta de por que nós indígenas não temos a nossa própria mídia. Essa era a pergunta que eu fazia nos anos 80, quando eu tinha 6 anos de idade. E ouvi no programa de índio, do Ailton Krenak, então é uma referência sobre isso, é um programa etnomidiático indígena, ele fazia, mas não sabia como nome de conceito, mas estudando eu descobri muito mais outras etnomídias indígenas da década de 50, em vários acervos, e entender que essa busca pela comunicação, pelo direito de comunicação, do espaço, da ancestralidade comunicacional indígena,
é uma ansiedade que eu tenho constante. Muito mais do que simplesmente equipamento, eu sempre pensei em conceito de ideia de linguagem, de formação, de que apresentar. Porque não adianta também você ter só equipamentos e não ter uma linguagem, não ter uma motivação, não ter um sentido para poder realmente trabalhar. Então, a primeira coisa que eu penso sempre é a linguagem. Então, para criar a Rádio Yandê, em 2012, eu sempre conto essa história, ela foi negada a aplicabilidade num projeto com indígenas na UNB, lá em Brasília, num projeto de campo. Eles não tiveram nenhum tipo de interesse, e foi quando eu falei, não, já que eles não têm interesse, eu vou responder minha pergunta que eu fiz quando eu tinha 6 anos de idade. Já que a gente não tem a nossa própria mídia indígena, eu vou fazer a nossa própria mídia indígena. E aí, com o conceito já na cabeça, com a ideia de ação, eu convidei 2 indígenas para poder fazer isso, que é a Renata Tupinambá e o Denilson Baniwa, para a gente fundar a Rádio Yandê a partir dos nossos capitais intelectuais, que eram as nossas potências primárias, né? Que cada um tinha com habilidade. Eu tinha de gestão, de tecnologia, de o que fazer realmente. Um dos fatores maiores, o porquê montar uma mídia indígena. A primeira, governador nenhum, legislativo nenhum, presidente nenhum que eu saiba até hoje deu concessão de rádio para povos tradicionais ou povos originários. Então, seria impossível, de alguma forma, pelo menos para a gente aqui no Rio de Janeiro, montar uma mídia com essas características. Chegaram a pedir, monta uma rádio comunitária. A primeira coisa que aconteceria se eu montasse uma rádio comunitária fora de um território indígena é virar rádio pirata, né? A primeira coisa que eu ia falar, rádio pirata, e que a gente estaria derrubando o avião. Então, a gente estava criando também num pós-apocalipse de caças bruxas às rádios comunitárias, às mídias. Então, eu já até zoava entre nós, falava assim, a primeira coisa que vai aparecer nos grandes jornais é rádio comunitária, rádio pirata indígena derruba avião, o famoso índio que era pito e também que é rádio pirata. Então, eu mesmo já construía os leads, né, as chamadas, e eu falei, gente, não vamos fazer uma rádio comunitária, a gente vai ter que ocupar um outro território que eles não nos alcançam, né? Até eles conseguirem chegar até nós, a gente já está muito adiante, e aí passamos a ocupar um território que eu tinha total domínio, tinha propriedade, tinha tecnologia, tinha possibilidade, e aí eu fui para a web. Mesmo consciente que aonde nós estávamos, ou pelo menos eu estava no início, não tinha nem internet. E aí a pergunta, como fazer rádio web sem internet? E a primeira coisa é buscar a tecnologia adequada aos fins adequados, que era levar à construção da ideia, do pensamento, da diversidade étnica indígena. E aí foi buscar a tecnologia e pensar em modelos de conteúdo. Só para começar a sugerir, Joel, e aí eu vou começar já até a responder algumas coisas que já fui anotando, já falando e alimentando isso. Você estava falando da construção dos relatórios como conteúdo. Muita gente não sabe, mas a Rádio Yandê no início não tinha conteúdo. Em uma semana, a gente encheu uma grade de 72 horas de conteúdo. E aí pergunta-se como esses loucos fizeram isso. A primeira coisa que a gente fez foi buscar documentários e séries que a gente via, assistia, só que as pessoas não têm hábito de ver documentário e conteúdo indígena. E a gente extraiu os áudios dos filmes, dos documentários, das séries e transformou em podcast. Isso nós fizemos em 2013. E durante muitos anos a gente trabalhou muito com conteúdo de parceiros do audiovisual para produzir conteúdo de áudio e transformava, extraía o áudio e produzia conteúdos. Muitas entrevistas que nunca ninguém ia ouvir, porque não assiste um curta, um documentário brasileiro e nem um documentário brasileiro indígena. Mas a gente trouxe para a grade da programação. Pegou conteúdos já pré-existentes, tipo filmes e documentários Chacriabá, extraia os áudios. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, extrai o áudio disso tudo e bota na programação da rádio. A cada intervalo, carimba com vinheta e você já tem conteúdo para a tua programação. Então, é estar. Você falou sobre a questão dos jovens, né?
O problema do jovem não é só questão de grana ou financiamento. Se ele não entende e não se apropria da mídia como ferramenta de luta, da sua existência, você pode levar milhões para dentro da rádio, que quando acabar o dinheiro eles vão embora. Então, a primeira coisa é fazer eles se apropriarem da rádio como parte integrante da luta Chacriabá. É a importância. Por isso que quando a etnomídia indígena é a cultura indígena feita para a cultura indígena propositora. A comunicação indígena Chacriabá só serve para o povo Chacriabá. E essa é a maior força. A linguagem comunicacional ela é flexível com a cultura Chacriabá. E aí, quando a cultura Chacriabá ela segue a mesma linha da comunicação Chacriabá, ela se torna uma fusão só. E se ela mudar a cultura, você muda a forma de comunicação. E aí, o povo Chacriabá, o jovem Chacriabá, vão começar a produzir conteúdos para o povo dele, para quem eles querem entregar, a quem precisa ouvir. Então, uma das soluções de toda a mídia indígena é, primeiro, entender o conceito e linguagem comunicacional e depois pensar em ferramenta, transmissor, internet. Primeiro, você tem que se apropriar, decolonizar a cabeça e descolonizar o corpo em ações. E aí, sim, se você consegue pensar como um comunicador indígena, fazer a simiose, né, se apropriar dela e internalizar, qualquer situação você vai produzir conteúdo e você vai lutar até o fim para manter. Imagine que a Rádio Andê, até semana passada, ela ficou um período fora do ar, por falta de pagamento, porque não tinha grana. Eu fui lá, peguei a minha grana, pessoal, e paguei mais um ano. E sempre foi assim. A gente sempre foi em parcerias, pedi mesmo. Eu já vendi cocares pessoais meus, fiz rifa para bancar a programação para manter o servidor online. Então, assim, de pegar trabalho. A gente estava conversando aqui, acabei de uma pessoa entrar em contato procurando um indígena para trabalhar com som. Claro, vamos botar à disposição, quero ganhar esse dinheiro, mas, ao mesmo tempo, é para onde eu vou investir, dentro da rádio. E quantas vezes parcerias, palestras, pensando em formas de negócios e modelos de negócio. Outra coisa que eu sugiro para vocês é produzir tipo um Telecurso 2000, Chacriabá, né? Produzir conteúdos para futuros estudantes que vão para a universidade, tipo um pré-vestibular. Usa a programação da rádio. Vocês, professores, produzam conteúdos dentro do próprio celular mesmo, por WhatsApp, que vai funcionar. Isso funciona bastante e resolve. Então, a IAND sempre foi pensando em resolver problemas locais para poder, de alguma forma, constituir. A dificuldade de equipamentos, né, que você está falando de queimar, aí é o que eu digo que seria o segundo. Então, assim, todos vocês que têm equipamento, querendo ou não, vai ter que ter no break, não importa. A prioridade de equipamento é proteger as coisas que você mais tem valor para trabalhar com tecnologia. No break é essencial. Então, não dá para trabalhar. Destrói no break com a explosão de uma overcarga, mas não queima equipamento, não queima nada. Então, assim, como manutenção. Então, eu estava falando da permanência desses indígenas, a questão de você criar uma rede de parceiros recorrentes de doação, você gasta, sei lá, R$10 numa cerveja. Se as pessoas pensarem em recorrência de apoio à rádio, você vai ter um fundo sempre mensal para poder ajudar. Estava aqui, eu acho interessante essa questão dos encontros da mídia, né? E essa ocupação também. Outro fator que a gente perdeu e muita gente comeu bola, pelo menos indígenas, primeiro por não entender como produzir, foi a Lei Aldir Blanc como meio de possibilidade de arrecadar fundos para fazer não só a manutenção, mas de alguma forma engatilhar ações. Então, assim, é prescindível de alguma forma estar. E eu adoro o trabalho que vocês fazem da Rádio Chacriabá, seja na FM, na web. Há um bom tempo eu vejo as pessoas apoiarem. O Ângelo estava falando também dessa questão da dificuldade, né? Então, assim, buscar realmente modelos de captação, de recorrência, para a gente conseguir. A Rádio Andê até hoje nunca teve uma propaganda, tá? A gente vai fazer 8 anos, a gente nunca teve um patrocinador, a gente não tem houve, mas uma coisa boa aconteceu. Quando a Ailton Krenak deu entrevista de 3 horas para a
A gente colocou 3 horas de Ailton Krenak falando na nossa grade. Isso seria impossível uma programação comercial onde a publicidade, a propaganda, ela tem muito mais força do que a verdade, que os fatos e as necessidades. Então, assim, de alguma forma, a nossa prioridade. Serra do Padeiro, desde o dia que você falou que estava queimado, eu fico pensando e, sei lá, como ajudar, não só diretamente com equipamento, mas principalmente da gente fazer uma retomada dessa de formação, ou a gente, de alguma forma, fazer uma formação online para resolver desde os assuntos mais básicos aos assuntos mais extremos e econômicos. Então, fica aqui a provocação, a gente, de alguma forma, marcar um encontro só para fazer isso. E a Rádio Andê, com 7 anos, construiu muitas memórias, ganhou prêmios. A gente ganhou, na verdade, assim, a gente ganhou muitos prêmios do movimento negro. Até hoje, a Rádio Andê nunca ganhou um prêmio do movimento indígena ou algo que venha da causa indígena, pró-indígena. A gente ganha mais prêmios do movimento negro. Então, buscando dentro da tecnologia, da inovação, a gente testa constantemente e a gente espera ter mais anos, renovar a nossa equipe de coordenadores com a juventude que queira ocupar esses territórios com pensamentos mais potentes mais para frente e montar equipe. Outro detalhe, todos vocês, a Rádio Andê está à disposição também como espaço de ocupação de conteúdo. Então, essa disponibilidade está para vocês, está para todos os estudantes indígenas interculturais como espaço de ocupação, seja produzindo conteúdo para a internet, se vocês estão acostumados a fazer live, fazer bate-papo, mandar mensagem de 20 minutos, mensagem de 20 minutos é podcast, minha querida, meu querido. Então, assim, vai lá, pega aquele teu materialzinho da aula, explicando sobre a interculturalidade, alguma matéria específica, fala 20 minutos, explica isso para outra indígena, que a gente bota na grade, passa para a Rádio Jacriabá, Serra do Padeiro, quando estiver online, vai dar de mídia, e aí a gente vai compartilhando conteúdos. Toca aqui, toca aí, toca em todo mundo. Então, assim, eu sou muito grato a todos vocês. Eu teria mais 6 minutos, mas como eu tinha roubado 3, eu teria 3, e a gente dá mais 3 minutos para todo o público fazer perguntas, que eu vi que tem um monte de perguntas já acontecendo para todo mundo. Zano, Idade Mídia e Jacriabá, vocês estão pancando aqui as perguntas para vocês. Obrigado a todos e nos acompanhe aí, radioandê.com, redes sociais, a gente está junto. Excelente fala, Napuaca, e eu vou pedir uma ajuda sua, porque eu não estou acompanhando o YouTube para ver todas essas perguntas, e eu estou recebendo algumas aqui pelo celular, mas você podia me ajudar também a trazê-las aqui, porque eu estou com medo de ligar aqui e começar aquele barulho todo novamente. Mas olha só, eu gostei imensamente de todas as falas, estão muitas articuladas, né? Não só com o que está acontecendo agora, mas com o que aconteceu no passado, né? Achei essa coincidência incrível do Joel contando, né, sobre a experiência com os Tupinambá também, fazendo a mesma oficina, a Napuacá sabe o que é, enfim, isso significa que existe uma certa harmonia por aí, né? Antes de passar a palavra, né, eu gostaria só de que, se fosse possível, alguns convidados, eles fizeram algumas relações entre, por exemplo, a escola, a comunidade e a rádio, né? E aí eu queria que o Zeno ele pudesse falar um pouco, né, como que está dando essa articulação lá na Serra do Padeiro. E aí, se alguém mais também pudesse falar, eu também notei que quase todo mundo aqui é professor, né? Ou seja, então eu imagino que essas coisas estejam um pouco misturadas, né? Então, era uma pergunta se vocês, em algum momento, pudessem falar mais sobre esse trânsito entre a rádio e a educação, né? Que é um pouco que a gente estava querendo explorar aqui. Enquanto isso, a Napuaca vai me ajudando a organizar as perguntas aqui do YouTube, ok? Pronto, beleza. Então, o que me facilita hoje é ser o coordenador da rádio, por eu ser professor, né? Então, a rádio e a escola é uma dentro da outra. Então, uma funciona, entendeu? Na verdade, a escola carrega a rádio nas costas. É o que facilita eu estar na rádio,
um jovem está na rádio, da escola para a rádio, né? Então, essa junção favorece muito a questão de fortalecer a questão da rádio, né? De estar presente, estar ali. E a Anapuaca, questão do transmissor, seria bem-vinda essa ajuda, viu? O nosso problema hoje dele estar quebrado é questão que o técnico lá, ele falou, que por ele ser um transmissor feito manual, né, a peça não tem, velho, no mercado. Então, nós estamos na espera, não sei, né, ele falou nessa parte da técnica aí, a gente é leigo, e aí, o que puder ajudar a gente nessa questão aí de fazer essa retomada dentro só jogar no ar, porque na verdade a rádio não parou, né? Em todo um contexto a gente tem a rádio, só apenas fora do ar, entendeu? Alguém gostaria de completar? Ângelo, Joel? Em questão da rádio com a educação, a gente já teve várias experiências aqui, né? Com a atividade relacionada da escola com a rádio, né? Então, foi durante um período de estágio, né? Um período de formação de professores aqui, e que esses professores trabalhou com os alunos sobre as plantas medicinais, né? Então, a partir desse trabalho na sala de aula de plantas medicinais, eles tiveram a ideia de transformar os conteúdos, né, o que foi trabalhado das plantas medicinais em áudios, né, para trazer as crianças aqui na rádio para falar o que tinha aprendido na questão da medicina, né, das plantas medicinais. Então, assim, a educação ela está presente em todos os projetos aqui do Jaquirabá, né, desde o meio ambiente, cultura, gestão. Então, assim, a educação ela foi desde quando começou a escola indígena diferenciada, a gente foi ocupando, né, esses espaços e levando esse conhecimento, produzindo conhecimento junto com os alunos e transformando isso, né, em conteúdos, né, em trabalhos que possam desenvolver aqui na rádio. Então, assim, antes a gente via os trabalhos dentro da sala de aula, pregada nas paredes, mas agora a gente tem, através desse, né, do Ponto de Cultura, através da rádio, a gente pega esses trabalhos que estão na parede e transforma em um conteúdo para transmitir na rádio, assim, valorizando e mostrando o trabalho, né, da educação, como que os alunos estão sendo, como que está sendo a educação, né, como que está sendo a transmissão do conhecimento. Então, assim, eu vejo a valorização, né, dos trabalhos dos alunos. Então, desde a educação, os alunos, também a formação dos professores, né? Nós vemos aí a participação dos professores durante o curso do FIEI nos projetos. Então, assim, tudo está ligado desde a sala de aula, com a comunidade e os professores. Perfeito. Ângelo. Então, para a gente, a atividade de formação teórica e de capacitação técnica, ela surge no momento de urgência, porque a Polícia Federal e a Agência Nacional de Telecomunicações, ela estava desmantelando o movimento de rádios comunitárias aqui no Pará e principalmente aqui na cidade de Belém, logo no início desse processo. Então, a gente precisava passar uma mensagem para as pessoas conhecerem o que é uma rádio, como faz, entendeu? Era uma espécie assim de tentar registrar, organizar e conservar algo que estava sendo vítima do que a gente chamava na época de caravana da mordaça. Então, assim, eu mesmo fui preso pela Polícia Federal dentro da rádio comunitária Resistência FM 90.1, o Grito Rebelde da Periferia, em fevereiro de 2008.
respondi a um processo na Justiça Federal por conta disso. Inclusive, no início, houve muita rejeição por parte do movimento que atuava na radiodifusão comunitária com essa nova plataforma que seria a rádio online, porque a rádio web ela tinha um estigma na época, em 2008, vamos assim dizer, de não ser um veículo que atendia um modelo de organização social coletiva e comunitária. Eles diziam assim, que ia ser uma coisa de playboy, eram essas palavras que eles usavam comigo, né? Que seria algo de playboy, que seria um notebook dentro de um quarto, tocando uma playlist. Então, que era algo muito individual, que era algo muito de caráter liberal, assim, não de caráter comunal, do sistema de apropriação dos meios de produção. Então, nesse primeiro momento, eu tive que, inclusive, mostrar para essas pessoas de que era possível apenas migrar do campo eletromagnético, da frequência modulada FM, uma vez que existia o grande problema da outorga, para recebimento dessa outorga, porque tem que passar pelo Congresso Nacional, tem que passar pelo governo federal, é o único que tem o poder de dar licença a uma radiodifusão comunitária, e a gente sabe que lá o Congresso ele é pautado por cerca de 1/3 de proprietários concessionários do meio de comunicação, né? Então, tem a bancada do boi, a bancada da Bíblia, a bancada da bala, mas também tem a bancada da tela, né? Do stream e tal, da transmissão, que são esses proprietários concessionários de meios de comunicação. Então, a gente teve que migrar para a rádio online. E aí foi um momento também muito oportuno para estar, então, nesses projetos de rádio escolar, com o qual a gente trabalhou muito dentro da rede pública de ensino com a questão da rádio escolar. E dentro de uma linguagem de comunicação com identidade, vamos dizer, uma etnomídia, essa produção ela pode servir como uma ferramenta e como também um registro oportuno das manifestações e práticas culturais daquele povo. A gente pode criar, com essas nossas ferramentas de podcast, de rádio, de transmissão online, de vídeo, do streaming, a gente pode criar o que a gente chama de educação aberta, né? São recursos educacionais abertos, são apostilas, são métodos que podem ser reutilizados por outras turmas, em outras práticas, ou seja, tu cria uma oficina, um produto para uma oficina que pode ser reproduzido em outras oficinas. Por isso que a gente fala sempre na formação teórica e capacitação técnica de agentes multiplicadores da comunicação popular e radiodifusão, porque essas pessoas elas não estão aprendendo para si, elas estão aprendendo para repassar para os outros, retransmitir pela oralidade, através dos recursos educacionais abertos, tudo que a gente está colocando aqui. Quando a gente foi fazer, por exemplo, para encerrar, a oficina, só para a gente ter uma ideia de como essa produção de conteúdo ela deve se dar em todas as linguagens e também em todas as plataformas, seja o áudio, seja vídeo, seja o texto, seja a imagem gráfica. É muito importante estar criando essa produção de conteúdo, porque, vejam só, na atividade que a gente estava realizando lá na aldeia São Francisco, do território do povo tupinambá, a oficina de artesanato sonoro e produção de rádio, um grupo das crianças menores do ensino fundamental decidiu que iria fazer um programa com narrativas da mitologia amazônica. Então, super bem, super aprovado. Então, assim, quando a gente passou para a etapa da elaboração do roteiro, ou seja, escrevendo para o ouvido, essas crianças foram consultar através do smartphone, algum site na internet que já tivesse a lenda da mandioca, para eles poderem se guiar. E, a partir daquela publicação da internet, fazer o seu roteiro radiofônico da sua radionovela, do seu radioteatro, da sua audioficção, que era o modelo, a linguagem que aquelas crianças estavam construindo naquele momento. Mas vejam só,
No momento que eles chegaram comigo com o roteiro, eu vi que tinha alguns problemas, então eu fui ver o texto original. O texto original, que estava publicado na internet, ele contava a história da lenda, da chamada lenda da mandioca, que para nós faz parte de uma cosmovisão de mundo, né? de um processo bem maior, que a gente não pode reduzir isso ao que as pessoas conhecem como folclore, né? Então, assim, bem mais do que folclore, isso é a nossa forma de ver o mundo, é a nossa cosmovisão do mundo. Então, assim, nessa publicação na internet dizia que Mani era a índia mais bela da tribo porque tinha nascido loira, porque tinha nascido branca, e era diferente, e por isso todos os outros índios a admiravam, todos os outros indígenas. Ou seja, a narrativa que estava inicialmente postada na web, ela estava totalmente enviesada de preconceito, estava enviesada de uma visão de mundo que sempre coloca os não indígenas como protagonistas. Inclusive, quando a história é uma narrativa indígena, os protagonistas são não indígenas. Eles dão um jeito de dizer que a Mani nasceu diferente, porque ela nasceu com o olho azul. Então, assim, a gente teve que trabalhar até o início. Então, assim, se a gente tivesse uma historinha que já tivesse publicada lá, com a nossa linguagem, com a nossa visão de mundo, elas teriam, com certeza, uma base melhor para produzir o roteiro. E imagino se o tivesse tido, no caso, eu que estava lá orientando, como orientador, se eu não tivesse tido a vontade de dar um passo atrás e dizer, calma, antes da gente avançar com o nosso roteiro, que está muito bem elaborado, vamos ver o conteúdo que está sendo usado. Não tem um problema aqui na história da Mani, não tem uma certa distorção, porque Mani era mais bela por ser branca. Então, a gente fez uma breve discussão, ela realmente, falei, vamos olhar para a gente, vamos colocar essa Mani como se fosse nós, com os nossos traços de povo tupinambá. Então, a gente reescreveu a história da Mani, que estava com algumas distorções publicadas na web, de alguma página qualquer, que elas abriram, né, de algum blog, e a gente conseguiu aí fazer o nosso roteiro radiofônico e conseguiu desenvolver a nossa atividade de produção de rádio. Mas vejam com isso a necessidade da gente estar produzindo cada vez mais, porque agora, da próxima vez que eles forem utilizar a lenda da mandioca lá dentro do território, com certeza essas crianças elas vão lembrar desse trabalho que foi realizado com essa produção de áudio e vão estar passando lá para as outras crianças também uma outra visão de contar as nossas lendas e se apropriar da nossa cosmovisão de mundo, de universo, dos nossos encantados, dos nossos ancestrais, de toda a nossa ancestralidade, através da nossa própria narrativa, tendo o lugar de fala dessa narrativa. Então, por aí a gente vê a necessidade da comunicação e a dimensão da comunicação diante da educação. Com a cultura também funciona semelhante. Às vezes as pessoas acham que a comunicação na cultura ela deve ser apenas para difundir aquela atividade, aquilo que está acontecendo, para divulgar, como se fosse assessoria de imprensa. E a comunicação ela vai muito mais além do que isso, ela tem uma dimensão, inclusive, do próprio indivíduo, de poder se reconhecer dentro desse processo comunicativo e entender como é que funciona a produção da informação, a informação do conhecimento. Porque, com certeza, a gente vai estar escrevendo as nossas lendas e a nossa cosmovisão de uma forma muito mais correta e adequada à nossa ancestralidade. Excelente, Ângelo. Mais uma, né, bem certeiro na pontuação. E eu achei muito bom vocês trazerem essas questões, né, sobre a outorga, no caso de rádio, né, e como essas questões com a rádio web, ela torna, né, ou seja, ela amplia esse campo e, ao mesmo tempo, né, estabelece um tipo de denúncia na medida que sabe como que esses controles sobre, né, as grandes mídias, ele acontece nesse país, né? Enfim, agora acho que a Anapuacá, você gostaria de fazer algum comentário ainda sobre essa questão ou a gente já pode passar para as... Eu acredito que a gente tem que ir direto para as perguntas, que tem tanta pergunta aqui, tanto comentário, é tanto eba, é tanto, nossa, estou feliz. Aqui, se for ler aqui, o que o povo, tipo,
cadê que estava aqui na minha frente agora? Pessoas, blá, blá, blá. Tem aqui que perguntar a Luciana, Cristina, como um instrumento tão antigo entre os mesmos da invenção da TV pode alcançar muitos e diversas maneiras o poder de continuar a produzir e unir, né? O rádio tem essa força, a televisão terá sua força, o streaming terá sua força, não é porque um criou que anula o outro, não existe mídia que anula outra mídia, né? Então, de alguma forma, eu vejo que tem muito isso. Deixa eu ver, pergunta aqui, blá, 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 caso que perguntas, quem quiser fazer pergunta, blá, blá, blá. Muito legal esse trabalho da rádio, parabéns a todos. A Luciana novamente fala, um projeto muito lindo. Deixa eu ver aqui mais. As pessoas que... tem um lance aqui do certificado, que depois o professor vai falar sobre isso. Quem deseja certificados, quem quiser, mas o pessoal está meio tímido de fazer pergunta, apesar de ter. Até aqui a Adriana Costa pergunta quais os parceiros que buscaram para alcançar para o seu projeto. Mas para quem essa pergunta aqui? Eu não sei, mas acho que todo mundo aqui, cada um foi buscando seus parceiros, né? Acho que só o Chacriabá. Quem foi a primeira pessoa a ter uma vontade e empenho de criar o projeto da Rádio Chacriabá e como surgiu a ideia? A pergunta foi feita por Onete Gonçalves, para o nosso querido aqui, Joel. Tem outra aqui que é: uma rádio comunitária é muito importante para a socialização das informações interna e externa. Gostaria de saber quais são os desafios para abrir uma rádio comunitária. Vou mandar uma terceira. Bom dia, boa tarde. Muita inspiração, fortalecedoras e relevantes aos parentes. Como foi as articulações das rádios fizeram nas suas comunidades nesse tempo? A pergunta... cadê? Pandemia, né? Isso, Alves Braz. São 3 perguntas que a gente manda no lote aí. A maior parte vai para o Joel, mas seguindo o caminho das rádios comunitárias. Joel, você pode então responder essa parte aí? Oi. Estou ouvindo, não. Você ouviu as perguntas? Sim, ouvi uma. Qual a história com a memória, como foi, quem motivou a criação da Rádio Chacriabá? A outra é baseada de quais são as dificuldades de criar uma rádio comunitária, e aí entra o Ângelo nessa história também, que tem essa experiência da rádio comunitária. Eu tenho experiência de organização de rádio, já criei rádio, mas vai para vocês essas perguntas das rádios comunitárias para a gente emplacar essa ideia. Eu acho que ainda falta uma questão, né? A gente falar de rádios comunitárias indígenas. Existe na legislação esse espaço, está lá, e ele nunca aparece para dentro dos territórios. Então, existe uma legislação específica. Acho que eu entendi uma pergunta relacionada quem inspirou essa ideia e como... É isso? É isso. Como foi a inspiração de criar a Rádio Chacriabá? Como é que foi? Como é que surgiu? Um dia você estava andando na rua, tropicou, nasceu uma rádio, ou teve uma pessoa que se empolgou, vamos nos unir, olha, eu vi a rádio, que seria legal a gente ter uma rádio. Como foi essa história do início da Rádio Chacriabá? Como foi essa origem, a etnogênese da rádio? Nossa, é meio difícil assim responder, viu? É meio difícil assim responder quem que iniciou, né, essa ideia. Eu acho que foi, né, o Chacriabá todo, né, questão dos encontros, das reuniões, veio propostas, né, de ter uma rádio aqui, mas é meio difícil responder quem que trouxe assim, essa ideia. Mas eu creio que foi dentro de uma organização, né, da associação, projetos que
foram instaladas em outros povos, né, tradicionais, e que essa ideia chegou aqui via, eu creio que via parceiros, né, que trouxe essa ideia para cá, e aí chegou, né, até a organização aqui social, né, a organização através das associações, e teve essa ideia, né, de criar uma rádio, e que era um anseio muito antigo, né, do Coxa Cuiabá, de ter uma rádio aqui. E aí foi surgindo essas oportunidades, né? Igual eu já falei, as oportunidades que vieram eram muito burocráticas, né? A gente não conseguiu acompanhar, não conseguiu desenvolver, mas veio outras oportunidades que a gente já estava mais envolvido, que é a questão dos projetos, né? Dos recursos aí através dos editais culturais, que é onde a gente conseguiu, né? E foi através da associação, né? Então, eu, assim, desde o início, eu sempre tive essa ideia surgiu dentro de uma organização social, né? Assim, agora, não foi de uma pessoa, mas eu acho que através de conhecimentos lá de fora que trouxe essa ideia, que achava que teria a ter, a questão do território, a questão da distância da aldeia, a questão de circular as informações, que eu creio que foi através das demandas, né, que foram surgindo aqui. E aí a gente foi conseguindo através de projetos, né, de editais, que a gente conseguiu realizar concretizar, né, essa rádio aqui. Ângelo, você tem algum comentário sobre a criação de uma rádio comunitária? Pessoal, outro detalhe, as pessoas que estão ouvindo, quando mandarem perguntas, diz para quem, porque vocês fazem a pergunta, mas não direcionam, então fica difícil entender. Tem uma parte que fala mudar, cultura, blá, 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 mas não diz exatamente para quem quer direcionar, mas eu até posso anteceder um pouco, não sei para quem foi, se foi para mim ou foi para outra pessoa. Cultura, toda cultura, ela é flexível, né? Tradições são flexíveis. A tradição do passado, ela hoje ela é outra coisa. Que ontem a gente estava falando que são conflitos geracionais. Então, cultura ela não é estática. Então, cultura se muda sim. Cultura ela inova, ela regride, ela avança, ela vai estar se formatando o tempo inteiro. Depende de quem aplica, que se apropria. Então, assim, mudar cultura é muito normal isso acontecer. A pandemia mudou a cultura das pessoas de utilizarem tecnologia. As pessoas que tinham fobia à tecnologia, que não sabiam usar um controle remoto, tiveram que, de alguma forma, mudar suas culturas de poder utilizar a tecnologia para ganhar dinheiro, para poder estudar, para comprar produtos, para falar com parentes. Antigamente, o pessoal escrevia carta, uma coisa que não existe praticamente mais. Eu vou por e-mail, hoje a gente manda mensagem de zap. Então, culturas, elas são mutáveis. Culturas, elas são flexíveis. Não existe a cultura estática. A cultura estática, ela há muito tempo não existe. Tanto que indígena de 1500 não existe mais em 2021. Por isso, só para comentar sobre a cultura estática. Ângelo? Oi. Então, a maior dificuldade para desenvolver um trabalho com uma rádio comunitária, eu diria que não é nem a organização social, porque tudo tem que partir de uma organização de base comunitária, né? Então, você vai criar uma associação, muito provavelmente vai ser uma associação cultural, que vai ter como finalidade específica a radiodifusão. Então, vai ser uma associação comunitária de radiodifusão, ou então, Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária Tupinambá FM. Aí tu vai criar um estatuto para essa associação, com as diretorias, vai criar uma ata, né? Vai criar todo o regimento, vai organizar ela, e aí tu vai partir para a questão dos equipamentos. Para fazer uma rádio, hoje em dia, não é muito difícil, com um notebook se resolveu muito esse tipo de situação.
Eu sou de um período analógico para o digital, assim, eu já sou da fronteira do analógico para o digital. Então, por exemplo, lá na Rádio Resistência FM, rádio comunitária, dentro da periferia de Belém, que era feita com recursos mínimos necessários. Então, assim, para você ter uma ideia, a gente ligava 2 aparelhos de DVD, que pouca gente, eu acho que hoje em dia até tem em casa um aparelho de DVD, né? Porque o streaming acabou destruindo com aquela pirataria de esquina, né? De venda de CD, e o aparelho acabou também caindo um pouco em desuso. Então, a gente colocava os 2 aparelhos, cada um em um canal. Enquanto estava tocando um aparelho de DVD, eu tinha que colocar o outro, só que o aparelho ele não tem o display, geralmente ele não mostrava a música, não dá para te acelerar, para te voltar, colocar. Então, assim, aconteciam coisas que acontece em todo programa ao vivo, né? Eu lembro muito bem quando o George Bush veio aqui no Brasil, e aí eu tinha um programa chamado Reversão Radioativa, Subversão Radiofônica, que era um programa de rádio que falava sobre rádio e sobre a luta dos movimentos. E aí o amigo Alan Tomás, jornalista, preparou um manifesto de desagravo ao George Bush, e no final ele disse: e é por isso que eu digo isso aqui. Aí era para tocar aquela música do Rapa, né? Ninguém segura a América, ninguém controla a América, né? Ninguém regula a América. Aí, do nada, ele apertou lá na campanha de amamentação, né? Aí, é por isso que eu digo isso aqui. Aí, ué, esse menino tá querendo peito. Campanha da amamentação. Aí estragou toda a egrégora dele lá, toda a apoteose dele foi pro ralo, porque eram os recursos que a gente usava, mas hoje em dia o mais difícil de conseguir é um transmissor FM. A Lei 9.612 de 1998, ela regulamenta que esse transmissor ele não pode passar a capacidade de 25 watts de potência. No entanto, a gente tem que entender também que a própria lei, a nova lei de rádio comunitária, ela é o empecilho à rádio comunitária. Se a gente for tentar seguir a lei de radiodifusão comunitária, a gente acaba, inclusive, não fazendo a rádio comunitária. A lei ela foi criada para impedir o acesso e a produção de radiodifusão comunitária. Então, é por isso que, geralmente, a gente parte para um processo que é o ocupar, transmitir, resistir, que é colocar a rádio no ar, a radiofrequência, e ir comunicando e fazer a resistência aí por esse território também, porque rádio FM também é uma questão de território, só que um outro tipo de campo que a gente vai estar em disputa, que é o campo eletromagnético, que no dial ele vai apenas de 88,8 até 108,8. Então, não caberia para todas as rádios colocarem. Então, é por isso que existe essa necessidade de regulamentar. Só que o governo ele extrapola e acaba sendo uma espécie de coronelismo eletrônico, vamos assim dizer. Porque o governo federal ele acaba dando a concessão de rádio e TV no Brasil apenas para aqueles pequenos empresários que eles têm certeza de que, com a ferramenta de comunicação na mão, não vão fazer conteúdos dissonantes à sua política. Então, eles só dão a licença para aquelas pessoas que são os seus aliados. E isso acaba configurando uma espécie de coronelismo, aquele mesmo coronelismo lá da década de 30, esse também ele se pauta o voto, só que o voto, em última instância, ele é conseguido não mais pelo cabresto, mas a partir da opinião pública, ou pelo menos pela manipulação da opinião pública conforme os seus interesses. Então, por isso, eles precisam garantir o monopólio dos sistemas de telecomunicações na mão de poucos proprietários concessionários desses meios. E é por isso que é o nosso papel ser resistência e criar outros meios e ocupar o espaço, o campo eletromagnético. Então, assim, a maior dificuldade para poder fazer uma rádio comunitária hoje em dia, com certeza, é o embaraço provocado pela burocracia do governo federal. E aí, de repente, pode chegar a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ou até mesmo a Polícia Federal dentro da comunidade. E isso aí serve também da utilização dessas forças repressivas do Estado para tentar desmantelar a opinião pública. Para mim, foi muito difícil. Vocês imaginem
que eu tinha na época aí entre 24 a 28 anos de idade, e eu ia lá para a comunidade da Baixa do Marco, aqui em Belém, para falar de comunicação, para falar que era possível um outro modo de fazer rádio, onde a gente se apropriasse da comunicação, e as pessoas sempre diziam, mas será que a gente deve realmente? E eu dizia, sim, vamos lá, a gente tem que ter coragem de fazer a comunicação, e as pessoas iam. E aí, de repente, essas mesmas pessoas me veem saindo de dentro da rádio comunitária, algemado, entrando numa viatura da Polícia Federal e sendo levado. Então, com certeza, isso tem um caráter pedagógico também, mas um caráter pedagógico nocivo, como quem diz assim, olha, o que está acontecendo com ele pode acontecer com qualquer um de vocês, então não tentem mais fazer esse negócio de rádio comunitária aqui. Então, assim, tudo isso é para desmobilizar, é para desmantelar a nossa ideia. Então, assim, como força de resistência cultural e ancestral, a gente tem que se apropriar. Agora, é claro, se está difícil aí dentro do campo eletromagnético, dentro da sua comunidade, a gente tenta fazer a rádio web, a gente tenta outros modos. Agora, é claro que dentro lá da terra indígena, dentro do aldeamento, é um outro sistema, eu acho que é possível, é viável, e a comunicação popular, através da radiodifusão, é um instrumento que se faz necessário, é um serviço de utilidade pública, é de formação da população, é um serviço de formação política, de formação cívica, de educação e também de utilidade pública, que precisa estar presente em todas essas comunidades, porque uma rádio, seja ela comunitária ou não, seja FM ou online, ela tem que servir a isso. Ela não pode ser mais um meio de comunicação comercial igual aos outros, não pode reproduzir mais do mesmo. Ela tem que estar a serviço de uma luta coletiva. Então, é isso que é o papel da comunicação popular. Não basta ser rádio comunitária, tem que ter um caráter popular de transformação social, de utilização do rádio como um instrumento de libertação social dos nossos povos em luta de retomada ancestral. Uou! Uau, gente, que aula que nós tivemos agora, hein? Vocês estão percebendo, né? E esse final, para mim, foi muito esclarecedor, né? Ou seja, entre o que seria ocupar, né, esse campo eletromagnético e como ela aparece, né? Como uma espécie de, quase que para tornar a coisa menos, o foco menos visível, né? Ou seja, mas mesmo assim, gostei muito do Ângelo dizer que isso não é para desistir do radiofônico, pelo contrário, né? O radiofônico continua sendo um campo muito importante de ser ocupado, né? E tornado território, como ele mesmo disse, né? Enfim, fiquei muito alegre de ter ouvido essa fala tão clara, né, de modo a colocar a tarefa imensa, né, que os coletivos dos povos indígenas, os indivíduos indígenas e nós mesmos, brancos, temos nessa ideia de diversificação dos meios de comunicação, né, porque é o que ele falou, é um coronelismo, é uma espécie de cartel, né, ou seja, você não tem uma distribuição dentro dessa métrica aí. Anapuaca, temos alguma outra questão? Porque eu estou vendo aqui, são muitos elogios, né? Muitos elogios, todo mundo gostando das questões, do que foi dito, mas eu não estou achando nenhuma questão objetiva. E você? Não, acabei não encontrando também muitos objetivos, tem muito elogio. Joel recebeu muito elogio, Ângelo recebeu, Zeno recebeu. Eu recebi 2 elogios, me perguntaram meu telefone, se eu estou no Tinder, eu falei, não estou. Então, de alguma forma, eu acho que dá para fechar essa parte de perguntas. Sobre quem tiver alguma outra pergunta, como aluno, passa para o professor passa para nós, e a gente consegue. Teve uma parente que estava perguntando sobre como ela constitui uma rádio, um projeto de rádio comunitária dentro da aldeia dela, na Boca da Mata. Eu acredito que o Ângelo já deu a resposta. Ele foi até bem estruturante, explicando desde o processo de estatuto e de como se contempla realmente uma rádio comunitária. Então, acho que essa era a última pergunta, bem mais objetiva, a gente não tem mais nenhuma. Então, pessoal, olha só, a gente agora vai passar, então, já para a fase final,
que é cada um de vocês, né, dar sua mensagem para a gente poder encerrar, sobretudo porque amanhã a gente já tem um outro encontro, né, e a gente vai tocar um pouco nessas questões aqui que tem a ver com a infraestrutura tecnológica, né, não só a infraestrutura tecnológica, mas com invenção tecnológica, né. Então, eu convido todos a estarem com a gente amanhã, às 14h, né, e eu quero agora passar a palavra para que vocês possam, né, despedir, mandar um recado, e é isso. Então, vou passar primeiro para o Zeno, que conseguiu ficar aqui com a gente até o fim. Muito obrigado, Zeno. Por favor, a palavra é sua. Rapaz, sorte, viu? Muita sorte conseguir, viu, gente? Ficar conectado até agora. E é isso aí, pessoal. A fala de Ângelo aí é uma fala boa, esclarecedora, né? A gente, por segurança, quando a gente montou a rádio da gente aqui, a gente pôs em ata da associação, a comunidade toda assinou. Ó, se a polícia chegar, alguma coisa chegar, a gente mostra aqui até a gente conseguir reverter qualquer coisa. Então, era, ó, barra do braço, dentro da rádio, qualquer hora, porque, assim, essa questão, né, de dar para quem tem, né? A gente que luta, ele sempre quer atrasar a hora da gente, e além disso tudo, ele veio de uma forma, uma ferramenta de luta, né? Então, fica meu recado, meu agradecimento, muito grato para vocês, muito obrigado. Se tiver outra oportunidade, estou onde, viu? Estou aqui. E isso aí. O seminário está de parabéns. Valeu, Zeno. Então, agora a palavra é sua, Joel. Então, quando eu falei um pouco sobre assim, a questão do surgimento da ideia da rádio aqui, mas desde o início a gente vem trazendo essa filosofia que a ONG Espalha Semente trouxe para a gente, que é o direito à comunicação, que é a rádio livre, né? E a gente ficou por dentro disso através da ONG, né? E a gente entendemos aqui que nós temos um território, nós temos espaço, e a gente, né, implantou a rádio, e a gente está fazendo a rádio no modo de pensar nosso, né? Nosso olhar, nosso pensar e o modo de falar, né? Então, com essa ideia, com essa filosofia de rádio livre que a gente está tocando aqui, e estamos aí, né? Assim, eu só quero mais agradecer pelo convite, agradecer pela presença dos parentes do Tupinambá aí, né? Foi uma experiência muito boa de conhecer, de ouvir as histórias, ouvir as experiências, e estamos aí, né? Esperamos que a gente possa estar trocando mais conversas, ideias com, né, os parentes aí. A gente vai, no próximo mês, a gente vai entrar vamos realizar algumas oficinas de rádio e para, né, para atender a demanda do projeto aí que nós estamos desenvolvendo. E então aí a gente vai, né, dar continuidade aí, dando força a esse trabalho aqui, e somente agradecer, e estamos aí, né? Precisar de nós estamos aí para ajudar, para contribuir em outras coisas. Muito massa, Joel. Ângelo, você. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar junto aos parentes também que desenvolvem o trabalho na comunicação com identidade por todo o Brasil, principalmente aí a Anapuaca, que para a gente é uma referência com a Rádio Iandê já há muito tempo, né? Um prazer enorme conhecer o Zeno e o Joel Chacriabá. Também depois quero pegar o contato de todo mundo para a gente poder fortalecer essa nossa aliança ancestral aí de retomada e resistência em todo o território de Abilaiala, em todo o Pindó. Então, para a gente é uma grande satisfação, a gente agradece o FIEI, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, o curso de Educação, ao professor Paulo Maia, a oportunidade, a todos os estudantes que estão aí acompanhando a gente e que também gostaram dessa participação.
E a mensagem é que a gente continue dentro dessa luta por uma outra comunicação possível e necessária, essa comunicação com identidade, e que a gente saiba fazer dela realmente um instrumento da luta de libertação social, construindo uma comunicação que seja para denunciar, mas também, ao mesmo tempo, para anunciar um novo que está por vir, né? Porque não basta denunciar, a gente precisa anunciar o novo, dizer o que está errado e dizer como é que tem que ser o lado certo da situação. Então, a rádio, a TV, o podcast, seja qual for a sua linguagem, fotografia, seja o texto, seja o audiovisual, você tem que trabalhar essa comunicação com um objetivo de te levar uma mensagem. E essa mensagem possa ser replicada mais adiante, que ela possa reverberar. Então, essa é a grande função dessa nossa comunicação. E a comunicação indígena, acima de tudo, ela tem também um papel muito importante de ser um instrumento guardião das culturas, das nossas práticas culturais, dos nossos saberes ancestrais, e nas mais diversas matizes, e também da cultura, da língua, né? Existe um grande movimento agora de resgate aqui na nossa região pelo Nhangatu, né? Que é a língua geral da Amazônia, que foi proibida por volta de 1850, mas que agora a gente também faz a retomada. A cada dia a gente está abrindo aí turmas para aprendizado do Nhangatu. Então, a gente espera que tudo isso possa ser instrumento e elemento também dentro do nosso processo de comunicação. E não basta apenas vir, tem também que trazer os demais com a gente, acima de tudo, fortalecer o protagonismo da juventude, não da voz, porque todos têm voz, mas dar a possibilidade da pessoa expressar a sua voz e fazer o seu manifesto diante dos microfones. Com certeza, as crianças, os anciões também têm muito que contar, então sempre olhar aí para o lado também dos nossos anciões, o seu conhecimento, afinal de contas, eles são grandes bibliotecas, e quando eles se vão, eles acabam levando muito do conhecimento com eles, então é importante também que a comunicação seja um instrumento desse registro e também favoreça a participação social cada vez mais forte da mulher indígena também. Afinal de contas, as mulheres indígenas estão aí na frente, na vanguarda de diversos movimentos e da comunicação popular contra-hegemônica, embora a nossa bancada hoje esteja aqui no patriarcado, mas eu tenho certeza de que as mulheres também têm um papel e uma importância fundamental de primeira ordem dentro da nossa luta. Estamos juntos, lado a lado, queremos juntos mandar uma mensagem de libertação social a todo o povo indígena em território de Abilayala. Então é isso, um grande abraço a todos, mais uma vez, satisfação estar aqui nesse debate e até a próxima. Puranga, Caruca, Ângelo, Cuecaturetê. Anapuaca, é com você agora. Não quero ir embora mais, não. Está tão legal ficar com os parentes aqui já esse tempo todo. Então, depois a gente vai fazer troca de zap aqui, a gente vai montar logo o grupo e trazer outros comunicadores para dentro e fazer aquele encontrão. Gente, eu fico muito grato, mais uma vez, sempre, né? Primeiro, poder dialogar, poder ouvir, poder aprender, poder relembrar que, as origens. Eu venho de rádio comunitária também, venho de jornal, trabalhei, acho que quase tudo que é mídia possíveis, analógicas, os digitais, e lembrar também as rádios digitais que estão vindo por aí, que será um espaço também de briga de espaço. Então, vamos lutar, vamos ocupar, vamos aprender, vamos compartilhar, vai fazer muito sentido. Seja um bom ancestral hoje e, se possível, amanhã também. E segue a gente nas redes sociais, @radiandê, @anapuaca-tupinambá, e todos os outros aqui, Idade Mídia, a Rádio Jacriabá, o Joel. Depois a gente dá um jeito de divulgar também os nossos arrobas de Instagram. É muito importante vocês seguirem a gente pelo fator da gente poder compartilhar o que está acontecendo no cenário da comunicação indígena brasileira e o que está acontecendo dentro dos nossos territórios. Então, quer saber de indígena? Pergunta para indígena, tá ok? Gente, muito obrigado a todos. Obrigado, professor Paulo Maia. Obrigado,
Universidade Federal, toda a equipe que está nos bastidores do stream aí, que está até esse momento, a gente está cumprindo o nosso horário aqui já de quase 2 horas direto de transmissão. Obrigado a todos que acompanharam a gente até agora, obrigado por cada comentário, por cada provocação. Isso nos provoca, nos faz pensar melhor. Seja um bom ancestral hoje. Obrigado. Maravilha. Com essas palavras, então, pessoal, a gente se despede dessa segunda atividade do seminário. Tem muita coisa ainda pela frente, né? Creio que muitas coisas que foram ditas aqui a gente vai ter capacidade de desenvolver, vai ter oficinas sobre, sobre invenção sonora, podcast, né? A gente vai ter uma mídia em mulheres, né? Enfim, tem toda uma programação ainda extensa pela frente. Então, eu espero encontrar todo mundo amanhã, às 14h, no mesmo bate-canal, para a gente continuar com o nosso seminário. Muito grato a presença de todos, Zeno, Ângelo, Joel, Anapuaca, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos e a todas, e amanhã tem mais. Abre seu som, Anapuaca.